E aí, turma, tudo em paz? Nesse vídeo a gente vai ver Eu cortei um trechinho de um comentário que eu fiz no Futebolês dessa segunda-feira, ainda falando da vitória do Ceará no Clássico Rei e explicando taticamente o que aconteceu ali naquela partida, né? Minha impressão sobre não ser só muito mais disposição do Ceará do que do Fortaleza. Então, de forma rápida, eu explico, né, a minha opinião, dou minha opinião sobre o clássico, como o Ceará construiu essa vitória, como o Ceará chegou ao 2-1 que deu a vitória nesse primeiro Clássico Rei de 2025. E aí eu convido você, antes de mais nada, a nesse vídeo se inscrever no canal e ativar as notificações, né, para dar essa moral pra gente. Então, deixa o like, tá bom? Você que está chegando agora no canal, agradecer a todo mundo que, né, faz parte. A gente está chegando aos 7.000 seguidores, 7.000 pessoas aqui acompanhando, então para mim já é um grande número. E eu convido você a ver esse vídeo e também deixar a sua opinião nos comentários, principalmente a torcida do Ceará, se você concorda com essa impressão que eu tive da partida. Dá uma olhada no vídeo. A gente falou muito ao longo da semana do favoritismo do Fortaleza. E muita gente questiona, vocês não falaram que o Fortaleza ia ganhar o jogo. Na verdade, a gente falou que o Fortaleza era favorito. Tem uma diferença que é importante só ser, mais uma vez, ratificada. Porque o Fortaleza ele tem mais opções ofensivas para definir um jogo. Como é que você ganha uma partida de futebol? Quando você faz mais gols que seu oponente. É uma regra primária do jogo de futebol. E Fortaleza tem mais recursos ofensivos do que o Ceará. É fato, é inegável. O jogador que mais fez minutos na temporada é o Ailon. O Ailon não tem uma reposição nem para revezar ali bastante, minimamente, aliás, nas partidas. E por que eu estou começando por esse ponto? Porque o que é jogar bem? O que é jogar bem? É você ter um plano de jogo, uma estratégia e você conseguir executar aquilo que você se dispôs a fazer. Quando o Condé vem com a escalação Mugni mais centralizado e Fernando Sobral e Richardson, estava claro o seguinte, e isso se desenhou ao longo do primeiro tempo. O Ceará vai fechar o meio, vai tentar não dar espaço para o Fortaleza por dentro, vai obrigar o Fortaleza a jogar pelos lados, onde é mais teórico, obviamente é mais distante do gol. Você joga o jogo para o lado e deixa ali, protege a sua zaga fechando o meio, os cruzamentos, obrigando o meio a cruzar a bola, as jogadas individuais de linha de fundo, que você tem mais jogadores povoando o meio de campo para fazer o corte. Então, em suma, basicamente era a estratégia do Ceará e aproveitar principalmente a saída em velocidade com o Fernandinho, o Pedro Henrique e o Ailon sendo esse cara de arranque, de puxar esse contra-ataque. E o Ceará, nesse aspecto, ele é muito eficiente. Ele começa marcando ali numa zona central do campo, no meio de campo para trás, às vezes espetando com o Ailon e com o Mugni, até contando com uma partida ruim dos zagueiros do Fortaleza, Brits, Kusevich principalmente se atrapalhando ali na saída. E o Ceará encaixotava o Paul Fernandes, o jogador cerebral do meio campo do Fortaleza, jogou porque mal, né? o Pochettino não é cerebral, ele é um cara muito operário, um cara que tem muita qualidade técnica, que você espera mais, mas não é um cerebral. O Zé Wellison muito menos. Então o Paul Fernandes era o cara que pensaria o jogo. E quando ele não pensa, né? Não, e aí assim, o Ceará obrigava o Paul a ir para a primeira linha para tentar pegar essa bola sem marcação, e quando ele recebia dentro do caixote, ele não conseguia jogar. E obviamente, o Paul foi mal? Foi mal. Domínio, passe, foi muito impreciso. Mas também tem mérito do Ceará de anular o cara, como o Sport fez. E a gente falava aqui, o Sport deu uma lição de como tentar anular o Paul Fernandes. Encaixota, dá menos espaço para ele. E o Sobral, nos primeiros 25 minutos, começou mal o jogo com a bola. Ele com a bola, ele perdeu todas as bolas. Deu contra-ataque, deu bola para lateral, mas ele sem a bola, ele ocupou espaço. Ele participou de fechar o espaço dos volantes do Fortaleza na saída de bola. Então o que é que acontecia? O meio encaixotado, o Fortaleza sem conseguir criar, sem espaço para os seus meias, joga na lateral, onde o Ceará estava proposto a se defender. E aí a gente precisa exaltar dois caras que foram fundamentais no jogo, Matheus Bahia e Fabiano. Os dois laterais ganhavam os duelos aéreos, ganhavam os duelos terrestres no chão. O Moisés não passou uma vez pelo Fabiano. Tem uma jogada de linha de fundo que o Pacheco cruza, que o Moisés dá a bola e o Pacheco cruza, mas não é o Moisés que passa pelo Fabiano. E o Condé escolhe o Fabiano, ficou claro também, porque o Fabiano é mais forte fisicamente pelo ar
e também, no jogo aéreo, obviamente, né? E também na velocidade. O Moisés botava na frente, teve alguns duelos que eles correram juntos e o Fabiano não perdeu. Teve com o Pochettino também, lembra? E aí, assim, os laterais do Ceará cumpriram aquele papel de o Ceará povoa o meio, obriga o Fortaleza a jogar nos cantos e faz os cortes. E aí faltou a ofensividade do Fortaleza, sair desse bloqueio do Ceará. Porque é o que eu digo, o que é jogar bem? O Ceará tinha uma estratégia e cumpriu aquilo que se propôs a fazer. Você pode questionar, dizer que foi um jogo mais feio do Ceará, que ele tem menos recursos para atacar. Tudo isso são verdades que não se desfazem por causa do resultado. Mas ele foi efetivo na sua proposta de jogo. E eu acho que o Fortaleza, pela quantidade de jogadores que tem, no jogo todo, dá 2 chutes a gol, 3 chutes a gol, é muito pouco. Ele vai pegar times que vão se fechar, que vão tentar anular os seus meias, os seus jogadores mais criadores. Fortaleza está no outro patamar, até em projeção nacional, e as equipes vão observar esse jogo do Fortaleza. Por que eu acho que o Fortaleza não joga tão bem quanto o Ceará? Porque o Fortaleza quer jogar do mesmo jeito. E aí falta, talvez, ao Vojvoda um plano de jogo para jogar contra o Ceará. O Ceará tem um plano de jogo para jogar contra os times menores, e quando ele pega o Fortaleza, ele faz outra coisa. Ele joga de outro jeito para tentar ganhar do Fortaleza e ele tem sido efetivo nisso. O Fortaleza não. Ele joga do mesmo jeito, ou praticamente do mesmo jeito, com um plano muito parecido igual aos outros, que muitas vezes dá certo, mas que com o Ceará não tem dado certo. Nessa sequência, a vez que ele saiu dessa característica foi que ele ganhou o primeiro jogo da final de Perfeito. 23. É uma ótima lembrança. E aquele dia o Fortaleza entrou daquela, vou pro pau, o que é que o Vojvoda faz? Nesse primeiro jogo, o Lucas eu não Sacha, posso mudou perder. o time com marcação mais forte do meio do campo, foi marcar o Ceará no campo de defesa, quando entendeu o jogo já estava 2-0. Exatamente. Ele protege, não vou perder o jogo, coloca o Lucas Sacha, que era um coringa, e por acaso, assim, coincidência positiva do time, é ele que faz o gol num rebote lá da defesa de esquerda. E ali ele muda a estratégia e ganha o jogo. 2-0, depois e era pra ter sido mais aquele dia. É que tem um pênalti lá no final do jogo que o Barcelos acaba fazendo de pênalti. Mas ali já era pro Fortaleza ter matado o título. Então naquele dia o Vojvoda mudou. Ontem de novo não mudou. Curiosamente no jogo da final, sábado, o segundo jogo o Ceará faz 2-0 como fez durante quase todo aquele campeonato. Fortaleza faz o 2-1 no último lance praticamente do primeiro tempo, aquele pênalti. Por isso que eu digo, o Fortaleza não encara o Ceará como só mais um jogo, como se ele não ligasse para o clássico. Mas há um erro de estratégia. Não é questão anímica. Eu refuto totalmente essa ideia de que o Fortaleza entra mais desligado, que os caras não ligam pro clássico, que o Vojvoda não quer ganhar. Não é verdade. Não, isso passa longe de ser verdade. Isso é uma tremenda de uma falácia. Mas o Fortaleza tem escolhido estratégias erradas para jogar contra um time que se prepara muito para jogar contra o Fortaleza. É isso? Gostaram? Vocês concordam com essa opinião? Então, como eu disse, se inscreve no canal e ativa as notificações para que a gente continue trazendo mais conteúdos aqui, beleza? Grande abraço.